Bom, pessoal, né, chat disponível, áudio disponível. Então, relembrando, fica à vontade para interagir. Então, a aula de hoje sobre topografia, nós vamos falar um pouco sobre unidade de medida, sobre escala. Então, se você, por um acaso, já viu em outra disciplina, não se assuste, tá? O foco aqui, que essa disciplina também usa. Então, o foco aqui é falar sobre, né, tudo relacionado à ciência, né, topografia. Então, automaticamente, a gente tem que passar por determinados pontos que é possível que em outros momentos, né, em outras disciplinas, você pode ter abordado. Então, vamos lá. Unidade de medida, vamos falar um pouquinho sobre escala, vamos falar um pouquinho sobre planimetria, vou mostrar alguns desenhos, cálculo do rumo a partir de duas coordenadas. Então, vou apresentar imagem, vou apresentar fórmula de duas coordenadas, conversão de rumo para azimuth e vice-versa, né? Como é que funciona a matemática de conversão para azimuth e vice-versa? Então, eu vou trazer para vocês tipos de instrumentos, de instrumentação aplicada à topografia. Então, o foco aqui não serão os cálculos ou a conversão nesta aula, né? A ideia desta aula será apresentar, né? Ó, existe esse tipo de cálculo do rumo a partir de duas coordenadas, existe esse tipo de conversão do rumo para azimuth e vice-versa. Em outra aula, nós vamos focar na aplicação, tá? A ideia aqui, na verdade, o foco da aula de hoje, na verdade, é falar sobre a instrumentação da topografia. Então, para isso, eu vou destacar a unidade de medida, eu vou destacar o que é escala, né? Quais são as escalas, eu vou destacar, né, a planimetria, vou falar do cálculo das coordenadas, a partir de duas coordenadas que os instrumentos fazem, vou falar da conversão que os instrumentos fazem de rumo para azimuth, né, e vice-versa, e vou apresentar os instrumentos. Então, o foco da aula de hoje é instrumentos. Em determinado momento, o foco da aula de hoje será cálculo, em outro momento, o foco será conversão, ok? Aí a gente vai retornar, ó, inclusive, na aula tal, nós vimos a fórmula tal, para isso, para isso, para isso, ó, vamos aplicar nesse estudo de caso, e a gente vai trabalhando, ok? Vamos lá, pessoal. Se por um acaso o slide estiver travado, eu estiver falando uma coisa, ele estiver em outra, se o slide sumir, se a minha voz sumir, meu vídeo sumir, você pode interagir via áudio ou via chat também, tá, pessoal? Como pode acontecer, né, de dar aquelas oscilações no servidor de internet e eu dar umas quedas, né, e voltar, né? Então, a gente interage, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de unidade de medida, né, na área da topografia, a unidade de medida linear padrão é o metro, tá? E seus submúltiplos e submúltiplos, né? Quilômetro, se for para baixo, milímetro, centímetro. Por curiosidade, pessoal, eu podia até ter trago para vocês aqui e não trouxe. Curiosidade metrológica, né? Vocês sabem que eu sou de metrologia, e metrologia não é apenas coisa de mecânico, né? Metrologia é aplicado a toda e qualquer área, inclusive edificações, tá? Só que nesse caso aqui a gente está falando de metro. Metro, na metrologia, né, mundial, quase que eu ia falar universal, mas seria, né, querer engrandecer demais. Na metrologia mundial, por que eu falo mundial? Porque o Brasil é um dos países que assina. E o representante do Brasil, né, em determinadas grandezas físicas é o Inmetro. No base de tempo é o Observatório Nacional. Na parte de
nuclear é o IRD. Né? Então, nós temos comitês técnicos que respondem à metrologia mundial. Tá? E o Brasil, se eu não me engano, desde 27 ou 29, que assina 1927, 1929, ou se eu não me engano, em 1927 assinou, depois saiu, depois assinou de novo, como um dos países que concordam com aquele documento que vocês já ouviram falar, chamado SI, né? Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Aquele é um documento real, ele fala sobre todas as unidades de medidas. Então, existem 7 unidades de medidas, né? Inclusive, o metro é uma delas. Tá? Inclusive, o metro é uma das 7 unidades de medidas. Então, na elétrica, por exemplo, o ampere é uma das 7 unidades. Vou botar aqui. O ampere é uma das 7 unidades de medidas. Né? Na elétrica, nós temos o ampere. No estudo de medida linear, nós temos o metro. Como base de tempo, nós temos o segundo. Né? Temperatura, temos o Kelvin. E tem mais outros. Né? Tem o mol, tem mais outros. E quando você pega essas 7 unidades de medidas, né, e mistura, você cria unidades de medidas derivadas. Acho que eu posso aproveitar até esse ponto aqui que a gente está falando. Eu não estou fugindo do ponto e tem a sua relevância. Existe a sede do BIPM, tá? Pensa em Vaticano dentro de Roma, um país dentro de outro país, uma área internacional dentro de outra área internacional, né? É o BIPM, você joguei no Google BIPM e solicitei que traduzisse a página, né? O BIPM, ele é localizado na França, mas ele não é francês, tá? Tá vendo? Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Né? Seria um documento internacional de pesos e medidas, né? Um escritório internacional de pesos e medidas, uma pasta internacional de pesos e medidas. Bureau tem várias traduções. Tanto é que não existe tradução para o português dessa palavra, tá vendo? É um local, não é francês. Você entrou na sede do BIPM, você entrou em área internacional. As leis da França já não regem ali dentro. Ali é um local que, na verdade, é como se fosse no aeroporto, quando você passa e entra em áreas internacionais. Né? Então, ali, inclusive, tem muitos brasileiros lá, tá? Líder de equipe. A minha orientadora na pesquisa, na minha pesquisa, ela é líder de metrologia aplicada à área biomédica. Tem muito brasileiro bom lá, tá? Então, aqui você baixa, né, a versão do documento SI original em francês. Em contrapartida, né, no site do Inmetro, e o nosso Inmetro responde ao BIPM, tá? Inclusive, tem publicações que o Brasil nunca teve capacidade metrológica de trabalhar, tem publicações recentes do Brasil lá. Tá? Inclusive, a minha pesquisa vai ser responsável por atualizar isso com capacidade metrológica. Né? O Brasil declarou que tinha capacidade de trabalhar metrologicamente e equipamentos calibrados na ordem de microtesla, e a minha pesquisa trabalhou em nanotesla. Então, a gente vai provar isso, na verdade já foi provado, né? Vai apresentar lá ao Inmetro, e o Inmetro vai apresentar ao BIPM que o Brasil já tem capacidade maior de trabalhar, ou seja, quando fala maior, é que consegue trabalhar com valores mais sensíveis, tá? Isso é bom, né? Isso é bem bacana, é bem interessante. Se você entrar no site do Inmetro, você já tem capacidade de baixar
Peraí, gente, que eu estava no Google Tradutor. Em metro, você já tem condições de baixar, tá vendo? A versão mais atualizada que está disponível nele ainda é a 8ª edição, mas ele está atrasado, tá? É por causa desse negócio de pandemia. Ele não está o ano aqui, mas é de 2016. Em 2018, 2016 ou 2014, ou 2015, se eu não me engano. Em 2018, teve uma convenção, o nome é Convenção do Metro, tá, gente? É em francês, mas é CGPM. É Convenção do Metro porque foi a primeira unidade de medida convencionada mundialmente, lá no século XVIII, onde teve a primeira CGPM. Então, em 2018, teve uma reunião e tiveram algumas modificações, sim, tá? Então, em 2019, no máximo em 2020, era para estar o novo documento. Mas se eu acabei de botar aqui e ele apareceu esse daqui, né, deve ser o mais atualizado no momento, né, das publicações do Inmetro. Ainda não deve ter publicado a versão mais atualizada. Ou ainda não veio para o Inmetro a versão em português, tá? É lançado em francês, alguns documentos em inglês e alguns documentos em francês e inglês, português luso brasileiro. Serve para a gente, serve para Portugal. Então tem algumas palavras tipo numa, que serve para a gente, serve para eles, tá? Então esse documento aqui que é o documento, já que a gente está falando de estudo de medidas, né? É o documento que de fato, ó, o quilograma para unidade de massa, segundo para tempo, ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura, mol para quantidade de substância, candela para intensidade luminosa. Então aqui ele fala, né, a definição de cada unidade de medida, mas não é definição de livro técnico, não. É a definição real. A definição de livro técnico vai muito da interpretação de quem está escrevendo, né? É a definição real, tá? Então, por sugestão, pessoal, dá uma olhada, sabe? Você saber a sua unidade de medida, como ela é criada, ou, aqui no caso, unidade de base, ou as unidades derivadas, né? Poxa, a minha unidade de medida, na verdade, está por aqui, ó. Eu vou pegar as tabelas aqui, achei a minha unidade de medida, é derivada. Quem cria ela? Né? É muito interessante, tá? Esse aqui é um documento muito especial para qualquer técnico, tá? O documento internacional de unidade de medidas, tá? Eu tenho essa edição aqui. Eu posso até baixar, para ficar mais rápido, eu posso até baixar ela e enviar para vocês, tá? Mas é muito importante para qualquer área profissional que você tenha esse documento para falar de qualquer unidade de medida, tá? Ou seja, se a unidade de medida que você está trabalhando, ela não existir naquele documento, significa que essa unidade de medida ela não existe. Ela está sendo inventada. Pode ser inventada, você pode inventar uma unidade de medida, né? Segundo o professor, segundo o professor Carlos Cossenza, doutor Carlos Cossenza, diretor do Programa de Engenharia de Produção da UFRJ, Carlos Cossenza Pai, ele diz o seguinte: se não existe nenhuma matemática que resolva a sua necessidade, então que você crie uma matemática, crie o seu método. Que você crie o seu método. É bacana ouvir isso de um cara que só existe 3 métodos de lógica fuzzy no mundo. E um método é o método Cossenza.
Ele criou um método de lógica matemática, né? Ele criou uma matemática porque a matemática que existia não atendia a necessidade dele, né? Então, você pode criar uma unidade de medida? Pode. Só que você tem que ter um embasamento suficiente para sustentar isso, ir para o Inmetro ou para outro órgão, né? E até no BIPM, e alguns anos depois, nessa reunião, incorporar a unidade de medida. E essa unidade de medida vai aparecer nas tabelas desse documento, tá? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com o metro. Eu trouxe a curiosidade do metro ser uma das unidades de medidas referência, uma das 7, né, que juntando criam todas as outras unidades de medida. Tá? Inclusive, metro com outras derivadas criam outras derivadas, e por aí sucessivamente. É uma coisa tudo muito bonita, né? As unidades que conseguem ser geradas a partir do metro. É muito interessante para qualquer área profissional. Para edificações, então, vocês trabalham com unidade de medida o tempo todo, né? Então, vamos lá. Para medir uma superfície, a unidade padrão é o metro quadrado, porém, em áreas agrárias, usa-se o hectare, né? Como os seus submúltiplos, né? Ar e centi-ar. Aí, ainda em metro, olha que curiosidade, né? Lembra, deixa eu voltar aqui. Lembra deixa eu pegar um editor de texto aqui. Metro, correto? Está falando de múltiplo e submúltiplo, né? Quilômetro, né? O K aqui é minúsculo, tá? O pacote Office aqui ele fica me editando. Eu acho que é a minha versão do Office. 360, 365, eu acho. Ele fica tentando editar tudo. Tem, viu? Milímetro, centímetro, certo? E existia nanímetro, tá? Vamos lá, pessoal. Lá na década de 80, o nanímetro caiu, né? A unidade de medida é o metro, correto? Então, aqui, 10 elevado a menos 3, né? Correto? Tá ao contrário aqui, não tá, pessoal? Interage comigo aí, me ajuda. Nanímetro, o que acontece? Ímetro é sufixo de instrumento de medição e não unidade de medida. Unidade de medida é o metro, sem acento. Então, o correto seria falar nanômetro. Então, corrigiram. Caiu. Né? E os documentos... Por que eu estou falando isso, gente? 2 documentos são importantes. SI, Sistema Internacional de Metrologia, e VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia. Como a gente está falando de unidades de medida, o documento de referência, como você fala e como você escreve, é o vocabulário de unidade de medida. As definições é o SI, né? Então, você poderia falar e escrever nanímetro. Década de 80, final da década de 80, essas reuniões do BIPM, né, caiu radical e passou a falar nano, que é a nomenclatura da letra eta, que na verdade eu nem peguei, eu só botei o N, mas é aquele N puxado, né? Nano e a unidade de medida metro. Aí até cerca de 2012, se eu não me engano, 2013, ainda existia centímetro. Outra coisa importante, tá? A gente não tem autonomia para escrever com letra maiúscula. Tudo é letra minúscula. A única
Unidade de medida que você pode escrever com letra maiúscula é o Kelvin, porque é o nome do cara. Milímetro, falando de múltiplos e submúltiplos, né, que a gente usa bastante. Metro, e a gente fala quilômetro. Aí vem o brasileiro, ainda a Academia Brasileira de Letras ainda inventa pessoal, é uma nomenclatura técnica. A Academia Brasileira de Letras não tem autonomia a criar palavras técnicas. Ela incorpora palavras técnicas. E se o Brasil assina há quase 100 anos, se o Brasil há 90 e poucos anos, se o Brasil assina que concorda, então a Academia Brasileira de Letras tem que incorporar a palavra técnica no dicionário, ela não pode criar. Isso daqui é criação, tá? Isso aqui, pessoal, não existe. Isso não existe. Nunca mais escreva dessa forma. Você pode até ver o que alguém escreveu, mas você não pode escrever porque você passou por mim, tá? É uma palavra de medição. Então, quem é o órgão responsável? BIPM. Qual é o documento responsável? 2. VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, que é este caso, né? E o SI, por se tratar da unidade de medida. Ok? Então, não existe isso aqui. Ah, mas está lá no dicionário, porque a Academia Brasileira de Letras quer inventar. E ela não tem autonomia para inventar termo técnico. Ela tem que incorporar o termo técnico, a não ser que o Brasil não assinasse. Ok? Isso é de extrema importância, tá? E o K sempre minúsculo. Só que o que acontece? Nessa reunião, quase 10 anos atrás, foi decidido, igual lá na década de 80, o nano, que era nanímetro, virou nanômetro. Então, qual é o certo? Por isso que se vocês me ouvirem falar dessa forma, não estranhem. Não é quilômetro, é quilômetro. Não é milímetro, é milímetro. Não é centímetro, é centímetro. Ok? Então, não se assustem se eu, ao invés de falar naturalmente quilômetro, milímetro, centímetro, se eu não acabar falando centímetro, milímetro, quilômetro, que na verdade é o que está escrito no vocabulário internacional de metrologia e no documento SI, tá? O que aparecer de milímetro vai estar escrito dessa forma, né? Mesmo na versão traduzida para o Brasil. Então, é uma palavra técnica, então você incorpora ela, porque o Brasil assina que concorda. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, dá um alô. Eu vou deixar isso aqui disponível, tá? Lembra que toda edição eu deixo para vocês, tá? Isso aqui é de extrema importância, principalmente porque nós estamos trabalhando com um metro. Eu vou naturalmente falar centímetro, milímetro, quilômetro, mas se eu falar quilômetro, milímetro, centímetro, não se assuste, porque na realidade é a informação verdadeira. Pô, mas como é que eu vou falar que eu estou com o meu carro a 60 quilômetros por hora? Naturalmente. Assim como as pessoas se habituaram a falar nanômetro. Tá? Eram 5 exceções a regras. 1, 2, 3, 4, 5. Acertei. Eram 5 exceções a regras. Uma caiu. As 4 também caíram entre a década de 2010 e a década de 2020, né, numa convenção do metro. Então, caíram essas exceções aqui também. Mas a gente continua usando por força do hábito. Tá? Então, vamos lá. Então, se por um acaso me ouvir falar dessa forma, não se assuste, que é, na verdade, a forma correta de se falar. A pergunta do Marco. Então, podemos falar quilograma com KI? Sim. Você, na verdade, só pode escrever dessa forma. Com K. Exatamente.
Esquece QI. Ah, mas tem no dicionário, mas nós somos técnicos, mesmo que não fôssemos técnicos, né? Isso tinha que sair do dicionário com QI. Era para ser substituído com K, tá? Isso é muito sério, tá? Porque nós profissionais, você pega um relatório técnico, né? O Marco que tem empresa vai escrever para o cliente, está escrevendo tecnicamente errado, olha que mancada, sabe? Aí está fazendo serviço para um camarada que é esclarecido disso. Está fazendo serviço para o Laércio, né? A empresa do Marco está prestando um serviço para a empresa do Laércio. Aí o Laércio pegou, pô, peraí. A gente fechou um contrato tão grande com a empresa do Marco. Pô, ele escreve quilo com QI, quilômetro, quilograma, tantos quilogramas. Pô, com QI, pô, peraí, cara. Vamos dar uma olhada a mais aqui, porque, pô, é igual. Quem é da área de elétrica aí, gente? Tinha colega da área de elétrica. É igual quem é da área de elétrica falar amperagem, intensidade de corrente elétrica. Amperagem é uma falha muito grande, sabe? Aí você escreve num documento técnico, aí passa lá pela empresa do Laércio, que o Laércio não deixa passar nada. Pô, ele vai falar, caramba, pô, a empresa tal, o cara fala, escreve num relatório técnico, né? Amperagem. Pô, na empresa do Marco veio com quilograma com QI, pô, tá errado isso aqui. Vamos olhar que vai ter mais coisa complicada. Então é muito sério, tá, gente? Nós somos profissionais de área técnica, né? E a gente precisa ter mais esclarecimento técnico, né? E é com o estudo que vai aparecer para você mesmo, tá? Então, não pare de estudar nunca, porque as coisas elas vão evoluindo, né? Elas vão evoluindo, né? E de repente vocês têm até outros exemplos, né? As coisas vão evoluindo, então a gente tem que evoluir para o livro que a gente lia, está em edição atrasada, a norma que a gente seguia está desatualizada, já tem atualização, não sei quantas atualizações, né? A metrologia que você trabalha, as unidades de medidas, você está equivocado, já mudou, já teve convenção do metro, já aprovaram outras coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, 1 hectare, né, vale, por essa comparação, 10 mil metros quadrados, ou seja, 100 vezes 100 metros. 100 metros vezes 100 metros. Enquanto, né, um ar vale 100 metros quadrados, ou seja, 10 metros vezes 10 metros, e um centiar equivale a 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro vezes 1 metro. Tá? Pessoal, em relação a escrever quilograma, quilômetro, não escrever mais com QI, tá? Se por um acaso alguém tiver, depois da aula, alguma dúvida em relação a isso, né, eu posso pegar os documentos e passar, tá? Para interagir mais. Né? Você não tem, não, pô, eu vou acreditar na Academia Brasileira de Eu vou acreditar no professor Brian. Né? Tudo que eu falo, eu estudo muito para falar. Então, mas também não sei de tudo, né? Claro, não sei de tudo. E nem vou saber. Mas eu procuro estudar. E muita coisa que a gente trabalha num equipamento, no outro é diferente. Muita coisa que a gente trabalha no livro, na hora é diferente. Né? Então, eu estou sempre aberto a aprender. Mas, em relação a isso, eu pego os documentos que são a regulamentação internacional sobre aquilo dali, e o Brasil assina, ou seja, a gente tem que incorporar, e eu te apresento, né? Precisa conhecer, então não precisa acreditar em mim se você acredita muito na Academia Brasileira de Letras. Você pega os documentos, né? E o Brasil assina, ele fala assim, então tem que ser dessa forma, tá? Mas seu valor varia, no caso, pode-se trabalhar também com unidade denominada alqueire, mas seu valor varia em algumas unidades regionais.
No estado de Goiás, por exemplo, o alqueire equivale a 48,400, né? 48.400 metros quadrados, 220 metros por 220 metros, né? Ou seja, 4,84 alqueire. Alqueire não, hectare. Equivale a 4,84 hectare. Há também a unidade de litro, que equivale a 605 metros quadrados. Tá? Então, tem essa comparação. O volume também é uma unidade de medida usada em topografia. E sua unidade de medida padrão é um metro cúbico. Tá? Falou em volume, metro cúbico. Mas se for pequeno, posso botar em milímetro cúbico, centímetro cúbico? A unidade de medida não continua sendo um metro? Sim, então pode. Né? Tudo depende da sua aplicação. Para não trabalhar com 0,000 metro cúbico. Pode. Continuou falando em... Você mexeu com potência de 10, você não mexeu com unidade de medida. Bom, resumindo, né? Hectare, 10.000 metros quadrados. Né? Então, se a gente for para analisar 365.820 metros quadrados, né, vai equivaler, né, a 35, arredondando, né, hectare, ou 78 alqueire, né, ou 20 centiar, tá? Ok? Ou, sem perder um número aqui, né, que a gente botou só 35, 35,782 hectare. E um alqueire equivale a 48.400 metros quadrados, que equivale a 80 litros. E um litro equivale a 605 metros quadrados. Tá? Então, é uma comparação entre as unidades. Para medidas angulares, a unidade padrão é o grau, né? E com seus submúltiplos, minuto e segundo. Né? Utilizado o sistema sexagesimal, o ângulo entre dois pontos, 50 graus, 30 minutos, 45 segundos. Né? Então, você tem a coordenada aqui, ó. Ok? Então, transformação entre um sistema angular centesimal e sexagesimal. Então, tá aqui, ó. Nós temos sistema centesimal, né? Então, vamos transformar, vou fazer o passo a passo, ó. Menos 36 graus, está aqui o valor, né? Vezes 60, vamos começar a transformar. Aqui, pegou, tá vendo? Você vai subtraindo, né, o valor após a vírgula, né, o valor inteiro. Ó, menos 4, resultado, vezes 60. Então, nós temos, né, o ângulo, 36 graus, 4 minutos, 40 segundos. Ok? Então, olha a sequência, tá vendo? Estava em grau, multiplicou por 60 minutos, subtraiu inteiro, o resultado multiplicou por 60, o resultado já deu em segundos. Então, pega o número inteiro, temos a coordenada. Tá? Bem interessante a forma de fazer, não é difícil. Né? Vamos para um exemplo, segundo exemplo. 36 graus, 4 minutos e 40 segundos, só que agora em sistema sexagesimal, e vamos transformar ele, né? Pegamos o minuto, transformamos em graus, pegamos o segundo, transformamos em graus, né? Somamos os 36 com a conversão, né, de minuto para grau. Com a conversão de segundo para grau,
Somamos todos e deu o valor em graus. Então, prova real. Esse valor aqui era exatamente o que nós tínhamos no exemplo 1 de propósito. Deixa eu voltar aqui para você ver. Tá vendo? De propósito. Para mostrar como a gente faz a conversão de centesimal para sexagesimal e vice-versa, e a gente utiliza isso aqui bastante em topografia. Escala, pessoal. A escala, ela representa a relação de medida entre o desenho, e o real. Vocês viram isso em outras disciplinas, inclusive na disciplina de desenho técnico. Então, a escala ela pode ser ampliação, vocês viram, de 10 para 1, a escala natural de 1 para 1, a redução de 1 para 200, por exemplo. Então, para a área de topografia, utiliza-se a escala de redução. A ideia é usar a escala de redução. Então, a representação da escala, topografia, D minúsculo, D maiúsculo. D minúsculo, o E como sendo a escala, o D minúsculo como sendo a distância no papel e o D maiúsculo a distância do terreno. Então, o primeiro número é a distância do papel, a distância no papel, o segundo número é a distância no terreno. Exemplo, 1 para 10. O numerador 1 indica no papel, enquanto o denominador 10.000, enquanto o numerador 10.000 equivale no valor real, para fazer essa conversão. A escala pode ser numérica, pode ser gráfica, a escala pode ser expressa da seguinte forma, numérica ou gráfica, perdão. A escala pode ser expressa da seguinte forma. Aqui, 1 para 100.000, 1 dividido por 100.000, 1 barra 100.000, 1 dividido por 100.000. Então, a escala, a gente tem muito hábito de olhar em obras, em plantas, em layouts, croquis. Se tem escala, se botou escala, a gente tem o hábito de ver dessa forma aqui. Mas você pode representá-la assim ou assim, sem problema. Então, a escala gráfica é a representação gráfica da escala numérica, muito utilizada em ampliações ou reduções de plantas ou cartas topográficas. Então, está aqui exemplo, tá vendo? Uma escala gráfica para fazer uma análise, uma carta topográfica. Ok? A escala, eu trouxe aqui para a gente fazer uma comparação, tá? Quando a aplicação é detalhes de terrenos urbanos, então a gente tem o hábito de usar as principais escalas de suas aplicações. 1 para 50. Plantas de terrenos pequenos, planta de pequenos lotes e edifícios, desculpa. A gente usa 1 para 100 e 1 para 200. Planta de arruamento e loteamento urbano, 1 para 500, 1 para 1.000. Planta de propriedades rurais, a gente usa 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 5.000. Planta cadastral de cidades e grandes propriedades rurais ou industriais, 1 para 5.000, 1 para 10.000, 1 para 20.000. Cartas de município, já vai trabalhar com 1 para 50.000, 1 para 100.000. Mapas de estados, países, continentes, vai usar 1 para 200.000 a 1 para 10 milhões, ou 1 para 10 milhões. Tá? Então, é a forma de usar, geralmente você usa para essas aplicações, essas escalas. Ok? Se o pessoal quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Sobre a planta de vocês, qual a escala que foi feita, ou trabalhou no projeto de algum prédio, qual a escala utilizada. Tá? Pode ficar à vontade de abrir o seu áudio e comentar, ou, se quiser, por chat. Ok? Bom, planimetria. Quando nós falamos de planimetria,
planimetria, ela tem ela pode ser definida de formas diferentes, né? A linha conceito de planimetria. É um segmento de reta materializado por dois pontos e seus extremos. Tem extensão, sentido e orientação. Ângulo horizontal é o ângulo formado por dois alinhamentos consecutivos, podendo ser internos ou externos. Poligonal topográfica, figura geométrica gerada pelos pontos percorridos da área em estudo. Irradiações são todos os pontos cadastrados pela poligonal topográfica que servem para representar a área em estudo. Estação é onde se instala o aparelho topográfico. Ré é um ponto de referência da estação, né? E vante é o ponto próximo a ser instalado pelo aparelho, tá? Então, esses conceitos aqui, trazendo para um desenho, né? Olha a análise que a gente faz aqui, ó, dos pontos, os ângulos, né, as distâncias. Tá vendo? Ó, poderia botar aqui a área também, ó. Ok? Opa. Então, aqui, ó, tá vendo a forma de você fazer uma análise daquela. Você tem o ponto A, você tem o ponto B, você tem o ponto C. Aí você vai traçar a direção do ponto A a B com o instrumento, né? B até o ponto A até o ponto C, a direção AB e o respectivo ângulo. Ponto não, desculpa. Respectivo ângulo entre B, A e C, né? E a direção de AC. Então, é a forma, né, que você tem de fazer esse estudo de medidas de topografia. Então, aqui fazendo a análise, né, de campo poligonal e radiação, né? Então, vamos lá. Ó. Fazer a análise, planilha de campo, né, com base nessas medições, poligonal, né? Então, ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Ré como ponto de referência da estação, ele vai estar aqui, ó, né? Ele vai estar aqui. Estação, onde se instala o aparelho topográfico, né? O aparelho topográfico chama de estação. O ponto Ré. E o V é o vante, próximo a ser instalado pelo aparelho. É próximo ponto a ser instalado no aparelho. No caso aqui tem dois. Né? Então aqui, ó, dois. Né? Estação 1. Né? E o Ré, que é o ponto de referência da estação, tem 4. Né? Tem esse ponto, esse ponto, e tem o ângulo. 3, 4. Ok? Então é a forma da gente analisar planimetria. Ok? Na sequência, como eu acabei aproveitando que a gente está falando no estudo de medidas e trouxe informações atuais para vocês, a gente não dá para dar sequência em toda a parte de instrumento, de cálculo de instrumento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula e na aula que vem a gente já entra na parte de cálculo, tá? E a parte de cálculo e de conversão e dos instrumentos. Então, o foco da aula de hoje vai ser a parte de medidas e como a gente traz para
Planimetria. Deixa eu aproveitar, deixa eu avançar mais 2 slides que eu estou analisando aqui, antes da parte de cálculo. Deixa eu falar mais algumas definições, tá, que a gente trabalha com esse instrumento. A parte, né, azimuth, rumo, deflexão. São 3 pontos importantes, tá? Azimuth, pessoal, é o ângulo formado entre o norte e o alinhamento em questão. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Tem alguém tentando falar, mas não tá funcionando o áudio, não, tá? Tá pipocando. Eu não caí, deve ser da pessoa. De repente, escreve aí que eu não tô conseguindo ouvir o áudio. Eu vou trazer para cá, eu vou tirar a animação. Bom, vai aparecer aqui agora. Quem tentou falar, gente, não ouvi nada. Azimuth, rumo e deflexão. Ó. Azimuth, vamos olhar a imagem. Ó. É o ângulo formado entre o norte e o alinhamento em questão. É medido a partir do norte, no sentido horário. No sentido horário. Você vai pegar aqui para onde que é o norte, vai medir no sentido horário esse ângulo, que pode variar de 0 a 360 graus. Rumo é o menor ângulo formado entre a linha norte e sul e o alinhamento em questão. O rumo varia entre 0 graus e 90 graus e necessita a indicação do quadrante, né, em que se encontra o alinhamento. Então, azimuth é o ângulo formado, né, entre o norte e o alinhamento que você está fazendo. Rumo é o menor ângulo formado entre a linha norte-sul, né, e o ângulo que você está analisando. E deflexão já é o ângulo formado entre o prolongamento do alinhamento anterior e o alinhamento que você segue medindo. Ela já pode variar entre 0 e 180 graus. E necessita da indicação direta, né, ou direita, ou da indicação da esquerda. Você tem que dizer para onde está variando, para a direita ou para a esquerda, no caso de deflexão. Tá? Então, no caso de deflexão, eu trouxe ele para cá. Ó. Aqui, ó. E trouxe o desenho também. Né? Você tem a posição norte e nós temos aqui o nosso estudo de caso. Ele proporcionou um ângulo entre P1 e P2, aqui seria entre A e C, de 45 graus, por exemplo. Digamos, tá? Digamos, eu trouxe a imagem para cá para a gente ter uma ideia. Mas não é o mesmo ângulo. Né? Visualmente a gente interpreta. Que é o chamado de ângulo interno. Agora, já o ângulo externo, ó, 315 graus. É a diferença para 360 graus. Então, essa relação aqui a gente diz, né, uma relação de igualdade. Na próxima aula nós vamos explorar mais isso aqui, ok? Pessoal, alguma dúvida? Porque senão, para eu não entrar aqui num ponto que eu vou cortar a aula, né, essa aula fica como a parte de medidas e planimetria, né, utilizada em topografia, e a parte de cálculo, conversão em instrumentos eu deixo para a próxima aula. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Ou algo a declarar sobre alguma aplicação, ou que você já tenha trabalhado, mas que seja até aqui, né? Que é a parte de instrumentos. Como eu aproveitei na parte do estudo de medidas e falei da atualidade, inclusive algumas unidades de medidas elas mudaram a forma com que você prova elas, tá? Eu preciso dar uma olhada se o ampere com certeza mudou. O metro eu não tenho certeza. A forma de provar, de produzir o padrão metro. Eu tenho que ver se mudou. Ampere com certeza mudou. Agora, metro eu não me recordo. Eu tenho que esperar esse documento novo
está disponível, ou ir no site do BIPM, aí sim é francês, CGPM, aí sim é publicado em francês, e ver qual foi a decisão, né? Quais foram as decisões. Que aí quando sair o documento SI em português, atualizado a nona edição, ele vai vir com essa informação. Tá? Grau, tudo isso aqui está informando lá no documento SI. Dúvidas? Quando for para cálculos, se vai aparecer para vocês? Vai, claro. Não entendi, desculpa. Não entendi a dúvida. Não entendi, Marco. Quando for para cálculos e que vai aparecer para a gente, não entendi. Me traduz aí. Ah, sim. A gente está numa parte muito conceitual, né? A gente está apresentando o que topografia usa para trabalhar a aplicação em cálculos. Né? Só é uma pena não ter um equipamento de topografia que a gente possa estar, ou algum equipamento virtual que a gente pudesse simular, né? Mas, de repente, a gente consegue pegar vídeo na internet, né, de aplicação, de utilização de instrumentos, para enriquecer. Eu vou dar uma olhada com cuidado. Tá? É porque as aulas estão funcionando hibridamente, remotamente, né? Porque senão, se a gente tivesse com a situação de pandemia melhorada, nós conseguiríamos fazer visita técnica, eu conseguiria fechar a visita técnica, né, para a gente ver e aplicar presencialmente com esses equipamentos no campo. Né? Mas a pandemia atrapalhou um pouquinho isso. Então, pessoal,